Olá! Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Terapia, o nosso encontro, a nossa terapia, todas as quartas-feiras, às 6h30 da manhã. E é sempre um prazer, uma honra, uma delícia ter você aqui. E hoje com um tema muito polêmico: sogras versus noras. Será que essa relação evolui de rivais para cúmplices? Hoje a gente vai entender o que a abordagem psicanalítica tem a dizer sobre isso, mas além disso, eu vou trazer ferramentas que otimizam muito esse tipo de relação e não apenas entre sogras e noras ou sogras e genros. A polêmica da vez se dá especialmente pelo fato de um famoso reality show trazer à tona esses conflitos. E, além disso, um atual famoso reality show que iniciou este ano também trazer uma relação entre sogra e genro, ou seja, esse tipo de relação está em pauta e é por isso que eu quero trazer para vocês as abordagens segundo um olhar bastante freudiano, mas também segundo minhas próprias experiências como psicanalista, trazendo para vocês as visões dos pacientes e a minha própria visão em relação a isso. Bem, por quê? Por que é que em pleno século XXI, com assuntos como empoderamento feminino e sororidade tão em pauta, tão em voga, ainda é difícil olhar a relação entre mulheres com o mesmo objetivo, um objetivo em comum, que é fazer o mesmo homem feliz, de maneira tão distorcida? E por que é que parece utópico que essa relação seja emocionalmente saudável? Bem, nós temos 3 pontos, 3 tópicos que podem explicar superficialmente o que acontece entre essas mulheres, e é sobre isso que eu quero falar com vocês. O primeiro tópico traz à tona a questão do complexo de Édipo, que seria, de forma bastante didática, aqui no raso das emoções, uma competitividade por relevância. Qual das duas é a mais importante na vida desse homem? A mãe ou a esposa? E entre elas, essa dúvida é muito corriqueira, porque a narrativa é a seguinte: a sogra diz: puxa, eu entreguei os melhores anos da minha vida, eu me dediquei à criação dessa pessoa, eu observei todo o crescimento, eu estive ali, eu acolhi, eu abracei. Então, por isso, eu sou a mulher mais importante desse design existencial. Por outro lado, a esposa diz: mas eu conquistei. Nós juntos tomamos a decisão de seguirmos juntos a vida toda. Então, comigo não é só um laço matrimonial, é um laço familiar. Portanto, eu passo a ser a mulher mais importante da vida dele. E tem ainda as noras que trazem evidências bíblicas e que dizem: nas escrituras é regra, a mulher é a mulher mais importante. Eu sei que ficou redundante, mas é exatamente assim. A esposa é a mulher mais importante da vida do homem. E aí, claro, a gente tem narrativas que são carregadas de dor e legitimamente ponderadas de acordo com aquilo que cada uma está sentindo. E não tem um lado, segundo a psicanálise, que esteja certo ou errado. Na verdade, não tem, porque essas dores são de fato legítimas e merecem o nosso respeito e merecem, inclusive, que nós ouçamos sem julgamento. A gente precisa aprender a olhar com empatia para a dor do outro, mesmo que ela não reflita aquilo que a gente acredita. E tem uma questão muito relevante nisso também, que é a atribuição de culpa. Quando no centro dessa relação tem um homem que é fraco emocionalmente, que não é posturado, acontece essa atribuição de culpa entre nora e sogra. Então a nora diz para a sogra: você não permite que o seu filho cresça e, portanto, ele não toma partido, ele não coloca um ponto final nas nossas rusgas. A mãe, por outro lado, diz: você roubou o meu filho de mim. Vocês estão se identificando com isso? Porque é mais comum do que parece e porque esse dilema acomete muitas famílias. Mas a questão não é nem centralizar esse dilema na relação sogra-nora. A questão é que isso derrama nas outras pessoas envolvidas da família, e o que acontece é que há divórcios
que não são voluntários, não era um desejo do casal se separar, e isso é o resultado de uma relação parental que adoeceu e que não teve o devido olhar, o devido cuidado no momento oportuno. É por isso que eu estou aqui para ajudar você a entender o cenário, a racionalizar sobre as suas emoções, para que você tenha ferramentas de ação para tornar o seu casamento melhor e, sobretudo, para otimizar a sua vida, otimizar a sua relação. O segundo ponto muito importante para a gente entender aqui é o narcisismo. Quem nunca, não é verdade? Quem nunca se deparou com um narcisista, seja em formato de marido, de esposa, de namorado, de amigo, de sogra, de genro, de nora, enfim, a nomenclatura é o que menos importa. O fato é que o narcisista é uma pessoa que se enxerga no centro de todas as atenções, ainda que essas atenções sejam negativas, ainda que isso represente ser uma vítima. E aí é impossível olhar para o outro com uma nuance empática, entender que o outro também está sofrendo, entender que o outro não gostaria também de passar por esse tipo de situação. E nessas horas é muito importante que a gente faça uma autoanálise. Será que eu sou narcisista? Será que eu não tenho empatia? Será que eu não consigo amar o outro a ponto de observar quais são as demandas que ele traz? Porque muitas vezes tem uma coisa interessante que a gente precisa entender. O outro traz demandas para que nós evoluamos na direção correta. As pessoas adotaram esse jargão da evolução como se fosse uma característica positiva e 100% certeira. Eu estou evoluindo, isso significasse algo realmente muito bom. Nem sempre. Evoluir na direção errada é muito mais perigoso do que permanecer estático. Guardem isso, levem essa reflexão, porque evoluir na direção errada é muito perigoso e é muito sedutor. A gente acha que qualquer movimento vale a pena e, na verdade, não. As pessoas mais estratégicas são as que prestam atenção a movimentos que são pensados. Então, evoluam na direção certa. Para a gente continuar e para fazer sentido, eu quero falar uma coisa para vocês, que eu sei que vocês vão me pedir. Então, para vocês e para quem também está aqui ao vivo comigo, eu quero deixar essa dica, que é sobre uma consulta que eu desenvolvi, que é tão incrível, porque ela faz um mapeamento certeiro das emoções que impedem você de ser a sua melhor versão. E com certeza você já se sentiu bloqueado ou bloqueada emocionalmente e notou que isso impede o seu crescimento pessoal e profissional, não é verdade? Bom, eu sou a doutora Michele Piocher, como vocês já sabem, e eu sou criadora da EQV, a consulta emocional quântica vibracional. Com a EQV, eu ajudo você a identificar e a mapear exatamente o que impede você de saltar. Às vezes, a gente fica buscando tantas respostas e esquece que a mudança que nós desejamos viver mora num pequeno detalhe. É um ajuste fino. As pessoas apostam grandes fichas que aquilo que elas precisam viver depende de algo grandioso, depende de uma oportunidade muito grande, depende de uma mudança colossal. E não, o detalhe é o que faz a diferença. O sucesso e o fracasso de absolutamente tudo moram no detalhe. E é por isso que eu quero que você se imagine vivendo uma vida com mais significado, mais saúde, mais recursos, mais pessoas legais, mais dinheiro, mais espiritual funcionando do jeito correto, ou seja, uma vida que eu tenho certeza que você foi programado ou programada genuinamente para viver. Imaginou? Isso é possível se você fizer esse ajuste fino. Então, eu quero que você conheça a consulta que eu formatei pensando em você e que você, nesse momento, entre em contato com a minha equipe que está prontinha para te ajudar, prontinha para te receber através desse telefone que aparece aqui no GC, mas eu quero deixar também falando para você, para que não haja desculpa para você não fazer uma mudança, aproveitando que a gente está no comecinho do ano e que a gente está com esse gás de querer fazer diferente. Então, essa é a sua chance, é a sua melhor chance. 11 9 6330 5888. 11 9 6330 5888. Com certeza será um novo tempo, porque você é o roteirista da sua história e você pode construí-la
de um jeito completamente diferente, melhor a partir de já. 11 96 309, vou repetir para não ficar confuso. 11 9 6330 5888. Minha equipe está pronta para te atender. Agora, voltando aqui, a gente falava dos narcisistas, né? E quando a gente, nesse cenário entre sogra e nora, sogra e genro, tem uma pessoa com traços narcisistas, é muito difícil dialogar, é muito difícil levar a sua versão da história, porque a pessoa está comprometida com a própria versão. E ela cega, ela fica completamente cega, ela fica incapaz de observar as suas mazelas emocionais e aquilo que realmente faz um estrago em você, porque a dor dela merece mais holofote, a desculpa dela é melhor que a sua e ela existe de um jeito que merece ser mais visto que o seu. Então, nesses casos, a gente precisa deixar de endeusar o plano original. Qual que é o plano original de qualquer relação? Vamos falar sobre isso para ficar claro. O plano original da sogra, a visão da sogra, ela quer uma mulher bela, recatada e do lar para o seu filho. Então, a sogra imagina que a nora será uma mulher incrivelmente doce, incrivelmente educada, ela terá nuances de capacitação dentro daquilo que ela vai fazer dentro de casa. Então, ela vai ser uma mãe maravilhosa, uma esposa submissa, vai entregar seus melhores anos com categoria para o filho dela, ou a situação se repete também para a mãe da mulher que sonha com um genro cavalheiro, bem-sucedido, e vocês conhecem todo esse repertório. E é muito doído para a sogra quando ela percebe que essa é uma escolha que não é ela quem faz. Essa mãe passou anos da sua vida fazendo escolhas para o seu filho, para sua filha, e ela percebe que em algum momento essa pessoa cresceu e passa a fazer as próprias escolhas. E quando esse filho, sobretudo isso vale mais para os filhos, quando esse filho chega em casa com uma mulher que não foi essa sogra quem escolheu, é quando ela sente que ela entrou num terreno de ameaça. E aí, a gente precisa ter uma visão um pouco carinhosa, porque essa dor ela é genuína e tem uma tendência genética. Agora, falando cientificamente, há uma tendência genética tanto da parte da sogra quanto da parte da nora de defender o seu próprio DNA. Então, é claro que numa situação em que o filho seja um problema, a sogra jamais dará a razão para a nora, porque cientificamente ela é incapaz de fazer isso. Ela vai defender a prole dela. Isso vale para tudo, inclusive. Se você é mãe e está me ouvindo, você sabe que não importa o tamanho do erro do seu filho, você vai corrigi-lo em casa, mas em sociedade você vai protegê-lo, vai colocá-lo aqui, ó, debaixo da sua asinha. A sua mãe, o seu pai, seu cônjuge, enfim, isso vale para todas as relações parentais. Mas como a pauta é sobre sogra, nora, sogra, genro, nessa relação, a pessoa do meio, o ponto de equilíbrio entre as duas partes, será sempre privilegiada pela sogra e não há nada que se faça a respeito disso, porque é científico e ela seria realmente incapaz de agir de forma diferente. Agora, acho interessante também vocês conhecerem o terceiro ponto. O terceiro ponto de desavença entre sogras e noras, entre mulheres, dessa relação que envolve alguém em comum, é o pertencimento da nomenclatura da grande mãe, a matriarca, né? A representatividade que isso traz. Imaginem que uma mulher se estabeleceu como a dona de casa, a super esposa, a mãe maravilhosa, e chega alguém nesse cenário já estabelecido. Então, logicamente que haverá aí um conflito que está pré-programado para acontecer, a menos que as duas partes sejam muito trabalhadas emocionalmente. Mas esse não é um cenário comum. Frequentemente, as pessoas não estão trabalhadas nesse nível. Então, acontece que a rusga começa. E não é legal. Eu sei que não é legal, porque eu sei o quanto isso machuca, né? E aí, abrir mão desse papel de matriarca é muito difícil para a sogra e chegar num terreno que já está conquistado pela rainha-mãe
é muito difícil para a nora. Então, é um desafio duplo, cada uma com as suas questões. É por isso que eu gosto sempre de pontuar que não há lado certo. Em consultório, quando eu estou atendendo e alguém me diz, eu não estou certa, doutora, eu sempre digo não, porque não há lado certo, ao seu lado, a sua individualidade tem que ser respeitada. Você é um ser único, então não faz sentido eu te comparar com alguém e dizer que você está certo ou está errado, porque o seu ponto de vista é muito individual. Quando eu digo para você que você está certo ou eu digo que você está errado, eu coloco você dentro de uma estatística, mas você é alguém mais importante que qualquer estatística. Então, não faz sentido para mim, como profissional, e como alguém que conhece as escrituras sagradas, e como alguém que é apaixonada por Freud, como alguém que é uma erudita, que estuda muito, eu não consigo entender a necessidade de você obter o título de estar certo em todas as coisas que você faz. Abre mão disso. Você é mais que estar certa, que estar errada, que estar no meio. Não faz sentido. Você é um ser único, então você existe de um jeito único. Logo, o outro vai existir de um jeito diferente, não errado, diferente. E eu quero trazer para vocês uma coisa que vai mudar completamente a cabeça de vocês em relação não só à nora, não só à sogra, não só ao genro, mas em relação a todas as pessoas. Mas antes, eu quero apresentar para vocês algo que mudou a minha vida. E aí eu tô falando de saúde, gente. Eu tô falando de algo realmente incrível, maravilhoso. Mindful. Mindful mudou o meu cabelo, as minhas unhas, a minha pele. Mas mais que isso, vocês estão preparados para essa novidade? Porque isso aqui, ó, é elite pura. Isso aqui é vida com qualidade, vida em abundância, vida em glória. Se você acredita que você está com a sua mente sobrecarregada, e mesmo no início do ano, eu sei que tem muita gente começando o ano muito preocupada, tem muita gente com a mente extremamente sobrecarregada e sobrecarregada de coisas completamente desnecessárias, o que é pior. Se você tem dificuldade para se concentrar, ou seja, seu foco está perdido, o Mindful pode fazer milagres por você. Eu vou te explicar por quê. Para mulheres, ele trabalha hormônios. O valor disso. Se você sofre de TPM ou se você está em período menstrual, em que você fica mais sensível, ou até se você já entrou em processo de menopausa e sabe o que isso significa, ele regulariza seus hormônios. Ou seja, aquela visita do demônio que aparece toda vez que você está de TPM, não vai aparecer. Que valor teria isso na sua vida? Pois é. Mindful pode fazer milagres por você e pode mesmo. Eu uso, eu tô outra pessoa muito mais equilibrada, muito mais feliz, com a pele mais bonita, o cabelo. Acho que vocês conseguem ver, ó, eu fico mexendo no meu cabelo porque ele tá tão solto, com tanto brilho, tanto viço, a pele tá maravilhosa, gente. Imagine você se sentir mais produtiva, com a mente equilibrada, tranquila e mais capaz de se concentrar, além, claro, desse plus maravilhoso de ter seus hormônios respeitados e trabalhados na direção correta. Você pode potencializar, inclusive, tudo isso, porque ao adquirir o Mindful, a promoção de 2025 para que você comece o ano com tudo e deixe para trás a sua versão mais ou menos, iniciando aqui o caminho rumo à sua versão mais poderosa, é que ao adquirir o Mindful, você potencializa com o brinde de ter o My Vibes, que é um aplicativo incrível que trabalha todas as suas emoções. É uma terapia ao alcance da sua mão, que trabalha você através das suas declarações. Perfeito, maravilhoso. E aí, você é toda trabalhada no nível fisiológico, mas também é toda trabalhada no nível mental. Gente, isso é muito poderoso. Não abra mão de pelo menos se dar o benefício da dúvida e tentar. Tenta. Se não der certo, depois você me escreve e fala assim, é mentira. Mas eu tenho certeza, como eu me chamo Michele Piocher, que isso aqui vai revolucionar a sua vida. Ó, Mindful, eu não apresentaria se eu não tivesse testado e me surpreendido. E eu tô falando não só como mulher, tô falando como psicanalista. O que esse suplemento faz com seus hormônios é absurdo, é incrível. Então,
Mais uma vez, eu vou deixar aqui o contato para que você adquira já. 11 9 6330 5888, 11 9 6330 5888, ou clica no link da minha bio e pede para minha equipe. Mindful vai mudar seu jeito de existir e você vai existir rumo à sua melhor versão. Agora vamos falar de uma coisa que eu quero que vocês entendam, que vocês racionalizem, que é justamente para que vocês tenham a categoria de ter uma ferramenta em mãos que vai mudar o jogo da sua existência. Sua jornada não será mais a mesma. Existe um jargão, eu vou colocar assim para ficar didático, na ciência chamado homogamia. Doutora, o que é homogamia? Homogamia, de forma bastante rasa, bastante fácil de entendimento, é a habilidade que seres humanos e animais têm em escolher parceiros muito parecidos com a sua ancestralidade. O que isso significa? A mulher tende a escolher um marido parecido ou fisicamente, mas frequentemente emocionalmente parecido com o pai. O homem tem uma tendência gigantesca de escolher uma mulher com traços de emoção, de personalidade, de comportamento muito parecidos com o da mãe dele. E aí, por que é importante vocês entenderem isso? Porque vocês já ouviram aquela frase que dois bicudos não se bicam? É isso que acontece. Quando nós casamos com alguém, nós fizemos uma escolha com uma certa vantagem adaptativa, vamos colocar assim. Eu escolhi alguém parecido com o meu pai, que era para eu não ter trabalho, não dar trabalho para o meu cérebro na questão de adaptação. As pessoas fazem essa escolha inconscientemente, e eu sei que tem muita gente aí dizendo, imagina, meu marido não tem nada a ver com meu pai. Sério, começa a perceber o jeito de andar, o jeito de lidar com as questões do dia a dia, o jeito de pagar as contas no final do mês, o jeito de existir, o jeito de olhar para você, alguma coisa certamente tem a ver com seu pai. E talvez mais do que tudo isso que eu falei. Idem para sua mãe. Se você é homem, está me assistindo, é casado, comece a reparar o quanto a sua esposa reflete a sua mãe em diversos momentos da rotina de vocês. E aí, se você entender isso, vai ficar fácil de entender porque é que a sua esposa e a sua mãe não conseguem se entender, elas são muito parecidas. Elas são muito parecidas, sobretudo na tomada de frentes. Então, se um homem gosta, por exemplo, ele veio de uma mãe que é líder, uma mãe que resolve, uma mãe que dá conta do recado, uma mãe que é forte, lógico que a mulher dele vai refletir isso. Ou, em casos menores, ele vai para o oposto disso, que também dá ruim. Porque imagina só uma mulher cheia de força, uma mulher cheia de liderança, lidar com uma mulher extremamente submissa, uma mulher extremamente boazinha. Também dá ruim porque são dois opostos e, com exceção da física, os opostos definitivamente não se atraem. Quando a gente tem esse olhar carinhoso, empático, amoroso para os desafios, eles perdem força. E a gente começa de verdade a deixar o plano original perfeito para trás, porque a gente entende que a perfeição é um tédio. O legal da vida é você viver o momento presente sabendo que o melhor está por vir. O legal da vida é você saber que para Deus nada é uma surpresa. Para você é, para mim também, mas para Deus não. Tudo que acontece com você, nas suas emoções, na sua vida física, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida prática, quando você sai para fazer vida no mundo, não é uma surpresa para o nosso Pai Celestial. Então tá tudo bem, porque Ele está à frente, endireitando tudo para a gente. Claro que existem momentos de lição, existem momentos de evolução na direção certa, e existem momentos que a gente precisa de uma boa terapia, que a gente precisa de uma excelente psicanalista para nos colocar no trilho do caminho que vai nos levar para a versão mais incrível da nossa existência. Existem momentos assim, eles são fundamentais. Porém, quando a gente deixa de se vitimizar diante de situações que não são tão graves quanto a gente pensa, que não são tão difíceis quanto a gente
naquele momento, olha, porque o olhar de dentro é diferente de olhar de fora. A visão da ilha fica mais privilegiada quando a gente nada para fora da ilha. A gente consegue entender o tamanho dela só de fora, de dentro não. Então, eu quero deixar esse convite. Abandone o plano original perfeito para a sua vida, para os seus relacionamentos. E, além disso, tenha um fortalecimento de fronteira para suas emoções. Dê limites às pessoas, amorosamente, seja elegante. Eu tenho certeza que se você aprender a se ouvir, a se conhecer e a declarar que você nasceu para grandes coisas, o mundo não terá limites para você, mas as pessoas conhecerão o seu limite. Isso fará toda a diferença. Muito obrigada pela sua presença. Que delícia ter você aqui. Eu amo as nossas terapias porque eu sei que você sai muito diferente delas. Você sai maior? Você sai melhor? Talvez sim, mas eu tenho certeza que o que você é já contém tudo aquilo que você precisa para ser do tamanho que você sonha. Então, fica comigo todas as quartas-feiras, às 6:30 da manhã, para essa terapia que vai mudar a sua vida e que também impacta a minha. Afinal, juntos nós somos muito maiores. Clique no link da minha bio. Minhas redes sociais são Instagram, @mipioker com K, TikTok, @DRA com K, ou o meu site, michellepioker.com.br. E eu espero vocês na próxima quarta-feira, às 6:30 da manhã, para mais um Café com Terapia. Tchau!